Amor, já desfilei na passarela do teu coração. Gastei a subvenção do amor que você me entregou. Passei pro segundo grupo e com razão. Passei pro segundo grupo com razão. Meu coração carnavalesco não foi mais que um adereço. Teve um 10 na fantasia, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei um mar de alegorias. Desclassifiquei o amor de tantas alegrias. Agora sei, desfilei sob aplausos da ilusão. E hoje tenho este samba de amor por comissão. Fim ao carnaval, das cinzas pude perceber. Na apuração, perdi você. Na apuração, perdi você. Na apuração, perdi você. Que delícia! Que delícia! Que presente gostoso! Fabiana Cosa, maravilhosa. Esse é o disco feito em homenagem à Dona Ivone Lara. E você escreve assim, que me encheu os olhos e o canto de poesia e doçura. Sempre, desde que conheci, desde que tive a oportunidade de estar com a Dona Ivone. E não foram poucas vezes, né? Sim, foram sim. muitas vezes, quer dizer, acho que a primeira vez foi em 2005, um projeto que acontecia em São Paulo, na periferia de São Paulo, eu como uma artista naquele momento que estava começando carreira. Era um projeto que sempre tinha um grande nome e um nome emergente, né? E eu era esse nome que estava começando carreira e tinha sido escolhido para abrir os shows da Dona Ivone. Nossa. E o Douglas estava junto também Que delícia, nessa Douglas época. Alonso e o Zé Barbeiro. Zé Barbeiro, esse E violonista o Douglas maravilhoso. tocando, o que é isso, uma moringa? Uia, chama moringa mesmo? Não é demais? Acertei o nome do instrumento musical? É isso mesmo, moringa. É? É. E ele gravou com essa moringa no disco todo. Essa moringa, quando ele toca aqui nesse orifício da moringa, ele faz os graves, né, do surdo. Então, a gente não tem um surdo, mas essa moringa faz com que esse som também, né? É um timbre diferente, né? Porque eu tenho um agudo aqui na vassoura, eu tenho esse agudo aqui e o grave. Então, Muito bom. É. Mas quem sabe faz samba com caixinha de fósforo, né? Então, É isso. Batuca na mesa, caixinha de fósforo e tá lá. Não é? que delícia. E o dedilhado do Zé Barbeiro na introdução também. Uma música, quando ela é boa do começo ao fim, né? Essa música é maravilhosa. E tem essa coisa que você está dizendo, Mariana, é bem importante, porque a Dona Ivone Lara, na minha concepção, ela era uma grande criadora, e uma grande criadora de melodias que não são melodias do ponto de vista, né, da harmonia. Talvez Zé Barbeiro, que é super entendedor de harmonia, um grande músico ligado ao choro também, não são convencionais, quer dizer, os caminhos que ela fazia, né, na melodia. Isso era um talento nato dela, que depois foi sendo aprimorado à medida que ela foi não só começando a compor, mas depois também estudou com a Lucília Villa-Lobos, esposa do Villa-Lobos e tal. Então, mas eu acho que, no fundo, esse grande talento só foi se tornando ainda maior e mais evidente, né, como ela, e foi, claro, que ao longo da carreira, conseguindo grandes parceiros, né? Aí, com destaque para o Delcio Carvalho, que foi o parceiro mais longevo, né, da carreira da Dona Ivone. A Fabiana Cosa já deu uma entrevista aqui para a gente, numa época em que ela estava com um projeto de fazer e de interpretar o papel de Dona Ivone Lara, e aí recebeu muitas críticas da comunidade negra, críticas relacionadas ao tom da pele. Agora, tem uma coisa que eu nunca entendi.
A própria Dona Ivone Lara disse que gostaria que você um dia interpretasse o papel dela, mas não adiantou, as reclamações foram assim, num tom elevado, foram subindo no tom. Fabiana desistiu de fazer o papel. Porque a Thaís Araújo, como produtora de um filme, também foi muito criticada porque iria fazer o papel de uma cientista chamada Joana d'Arc de Souza, né? Uma cientista brasileira negra que se formou, fez PhD em Harvard. É uma cientista bastante importante, né, a Então, Joana d'Arc. Na verdade, assim, Mariana, esse é um assunto que renderia uns 5 programas. Não é? Assim, mas o que eu posso dizer é que o que eu acho é que, de fato, o que alguns militantes, né? Porque quando a gente fala do movimento negro, a gente não pode uniformizar, porque ele não é uniforme em termos de linhas de pensamento. Até porque, se a gente voltar no o que o movimento negro conseguiu fazer para que hoje a gente tivesse espaços esses que hoje estão nos sendo muito caros, porque a gente está perdendo esses espaços atualmente. Espaços, eu quero dizer, de protagonizar, né? Não só na questão artística, mas nas profissões e tudo mais. Então, o movimento negro, que teve uma campanha, eu soube disso por uma professora de história da UFMG, que é militante e tudo mais. No censo de 91, a campanha que o movimento negro fazia era de dizer assim, olha, tenha senso, você que é afrodescendente, e se veja como negro. É porque é autodeclaração, né? É porque é autodeclaração. Então, se reconheça enquanto negro. Então, uma questão que essa professora levanta, por conta de tudo que também aconteceu comigo nesse episódio, que eu, de fato, também fico questionando, é qual é o lugar dessas pessoas que, como eu, tiveram uma construção como mulher negra, né? Quer dizer, num determinado momento eu me entendi como uma mulher negra e passei a estar do lado de causas e de discursos e de pessoas. O próprio samba é esse lugar negro, né? E, de repente, aconteceu essa situação em que eu entendo o questionamento sobre a questão do colorismo, que é um conceito que nasceu nos Estados Unidos na década de 80 e tudo mais, e que diz que quanto mais escura a tonalidade de pele das pessoas, mais preconceito e menos oportunidades ela tem. Isso é fato. Isso é real, todo mundo sabe. Então, o que eu acho, Mariana, é que assim, essa questão existe, sim. Ela é importante que a gente, como você falou, a gente sente numa mesa composta e muito diversificada em termos de tonalidade, para que a gente possa entender quais são as pautas que nos afligem, né, e pautas que precisam ser resolvidas, mas eu acho que a gente precisa conversar. Porque, se a gente não conversa, se a gente fica surdo diante do que as outras pessoas falam, a gente não estabelece uma coisa que é fundamental e que, cada dia mais, a gente percebe que se faz urgente, que é poder conversar, ouvir o outro, para poder ter, sim, estabelecer, sim, o seu lugar de fala. Dialogar, digo isso porque você comentou que a Dona Ivone, de fato, eu fui escolhida, fui uma escolha da família na época. Sabe quem foi prejudicado? Não foi a Fabiana, não é vítima e não se sente vítima dessa história. Não. Quem foi prejudicado foi Dona Ivone Lara e a história dela, porque eu, que poderia ter ido ao teatro para ver, fiquei sem ver porque o espetáculo não foi feito aqui em São Paulo. E tem uma outra coisa. Eu acho que a gente tem até que lamentar que ainda existam tantas pautas a serem conversadas. A essa altura do campeonato, a gente, em 2019, a gente ainda precisar, né, resolver esse tipo de questão que ainda não foi resolvida. E a gente podia estar e acho que essas gastando questões, menos energia e partindo para coisas mais... Elas precisam acontecer. Eu acho que esse protagonismo negro ele precisa existir, mas esse recorte, esse momento também, na minha leitura, ele acaba denotando um tempo de surdez, um tempo doente. Não estou falando especificamente da comunidade negra, estou dizendo de um tempo em que todos nós estamos surdos para o outro, né? E se a gente pensar que a comunicação, ou que a linguagem só existe na alteridade, quer dizer, na existência do outro, na fala do outro, então a gente precisa tomar muito cuidado. Do contrário, as forças que são forças que querem nos calar, elas ganham mais força, né? Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa estar unido
e sim, fortalecido nas nossas pautas, naquilo que é de interesse comum, para que a gente possa lidar com essa diferença de uma forma mais amorosa, inclusive, mais Amorosa, afetiva. respeitosa, Com respeitando a Com trajetória da todas as artista. diferenças. Com todas as Com diferenças. todas, é. Todas as diferenças são importantes, são relevantes, têm que ser preservadas, tem que estar nesse diálogo, tem que mostrar suas necessidades, seus pontos de vista e serem respeitadas como Sabe, como são. Mauro, eu sou uma cantora pesquisadora atualmente, né, Mariana? Acho que isso eu não te contei. Pesquisadora porque eu, enfim, faço mestrado na PUC de São Paulo, numa área que é uma área ligada à saúde atualmente, que é a fonoaudiologia. Mas antes, a minha formação enquanto musicista, enquanto cantora, a primeira coisa que a gente aprende e que todo cantor, todo músico precisa se dedicar e se debruçar sobre isso a vida inteira é escuta. A gente precisa aprender a ouvir a música antes até de aprender a tocar, né, Zé? E isso, eu insisto em dizer isso, não mais relacionando ao que eu passei, porque eu acho que isso vai acabar se repetindo. E aí, eu sim, deixo um recado para os meus irmãos negros. Passem a escutar as pessoas antes de se manifestar de uma forma desrespeitosa. Agressiva, Porque agressiva. o que acontece é que muitas mulheres que têm a mesma configuração familiar do que eu sou filha de uma mãe branca e de um pai negro, né? Um pai que teve avós que foram escravizados no Brasil, enfim. Eu não preciso e não acho que eu tenha que sair pelas ruas com uma placa, levantando uma placa e dizendo da minha origem genética para me assumir enquanto mulher negra. Isso não pode acontecer. Isso eu não acredito, né? Então, o que eu acho é que a gente precisa ter respeito quando a gente fala, sobretudo para pessoas que têm a tonalidade de pele mais clara, mas que, como disse a professora Diva Moreira, de Belo Horizonte, que no censo de 91, né, a luta foi para que nós nos tornássemos esses 54% da população que se autodeclara negro. Quer dizer, como é que a gente vira hoje e fala, você não é negro? Uma vez que isso é uma construção política, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque você fere o outro, e agora eu estou falando sim pessoalmente. Eu fui ferida, não profissionalmente, como você falou, porque eu me retirei, de fato, também acreditando que, naquele momento, era importante que uma mulher de tonalidade de pele mais escura do que eu assumisse esse papel. Mas também depois, me questionando a respeito disso e tentando entender e dizer para as pessoas o quanto esse lugar me feriu pessoalmente, porque afetivamente eu fui ferida. Porque afetivamente eu não sou a Fabiana Cosa. Não. Eu sou o Oswaldo, eu sou a Marinês, os meus pais, eu sou a dona Sebastiana,